Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Rádio Mister, Rádio TV Mister Web, entrando no ar com o programa Cidadania Legal, trazendo hoje mais um convidado aqui para falarmos sobre um tema muito importante para a nossa comunidade. Mais uma vez o programa Cidadania Legal interagindo com a comunidade, com lideranças de bairro, né, de entidades, com o governo, com a política de uma forma em geral, vereadores, deputados, e aí vai, né, prefeitos, governadores, até o presidente, se quiser falar aqui também, vai ter vez, né? Então a gente precisa se inteirar, precisa se informar, e esse é o nosso objetivo, levar informação para você. Hoje o programa Cidadania Legal vai falar sobre prevenção às drogas, com o nosso entrevistado Amaury Figueiredo dos Santos, um ativista contra as drogas. Ele tem um programa na rádio Águia Dourada, né, Juventude contra o Crack, onde trabalha a prevenção através das ondas do rádio e as mídias sociais. E hoje a gente conseguiu trazê-lo aqui no nosso programa, para a gente bater um papo sobre essa questão de drogas, que é uma questão que está pegando aí uma boa parte da nossa população, da nossa quebrada, né? E a gente precisa entender como lidar com tudo isso. Muito bem. Entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física é um dos aspectos mais importantes para conter os efeitos negativos deste problema. Além dos danos ao organismo do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera impactos sociais e econômicos em larga escala. A fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos, sobretudo adolescentes e jovens, que se inserem no complicado submundo das drogas. Atualmente, o Brasil está trabalhando medidas de combate ao narcotráfico, mas muitos interesses em jogos não viabilizam aí mudar essa situação, né, do comércio ilícito dessas substâncias, e há várias emendas aí tramitando nas casas políticas do nosso país, inclusive no Congresso Nacional. Então, gente, olha, segundo o relatório do Monitor de Políticas de Drogas da América, a MPDA, em 2018, a produção e o consumo global de drogas bateram recorde. O Brasil figura na lista dos maiores consumidores do continente sul-americano, né? Só para você ter uma ideia. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo isso, para a gente entender o tamanho da coisa, né? E nós estamos aqui, então, com o Amaury, que vai bater um papo com a gente e vai falar um pouquinho dessa situação toda, né, que a gente está vivendo aí do mundo das drogas, e no sentido de como prevenir, né, para não aumentar mais o volume de pessoas que estão aí vivendo essa vulnerabilidade no nosso país, na nossa cidade, nos nossos bairros, nos nossos entornos, das quais a gente assiste, a gente se sente até impotente de como lidar com tudo isso, né? Muito bem, tudo bem com você, Amaury? Olá, tudo bem, graças a Deus. Beleza? Beleza. Então, Amaury, conta um pouquinho de você, da sua vida, do seu trabalho, para a gente conhecê-lo melhor. Meu nome é Amaury, né? A gente já faz um trabalho aí de prevenção contra as drogas aí, já tem mais de 20 anos, né? Mas como todas as histórias, né? Eu sou um rapaz da periferia, nasci e me criei aqui na Zona Sul de São Paulo, onde que com 11 anos de idade, por curiosidade, acabei experimentando certas substâncias químicas, né? Eu comecei com a famosa maconha, né? Que fala que é uma droga, uma erva natural, que a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem essa história. Até no começo usava socialmente, de vez em quando, só que com o decorrer do tempo o consumo foi aumentando, até que eu acabei entrando em outras drogas mais pesadas. Fiquei 10 anos usando vários tipos de substância, e se não bastasse só usar a substância, infelizmente foi atraído pela criminalidade e pelas coisas
que acabam a droga arrastando a gente, escravizando a gente, e a gente acabou ficando 10 anos aí, infelizmente, na dependência química. Mas um belo dia conheci alguns projetos sociais e ali a gente já foi aprendendo como se lidar com aquela situação e também sair daquela situação. E graças a Deus hoje tem 25 anos que eu estou limpo da substância química e hoje procuramos fazer pelo próximo, né? Um dia que foi feito por a gente luta para fazer pelo próximo, sabendo que não é fácil, que é bem difícil. A desintoxicação é um período bem agudo da substância química, que dói, que, sabe, é uma parte mais difícil que tem, é a parte de desintoxicação. Mas quando a gente supera essas dificuldades, a gente acaba encontrando uma luz no fim do túnel, né? E isso é muito importante, tanto para a gente como para a família também. Sim. Amaury, tudo que a gente vai falar aqui hoje no nosso programa, em primeiro lugar aqui, o amor é tudo? Sim. Se não fosse o amor da minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Minha mãe viu eu muitos anos na dependência química, né? Minha mãe lutou por mim 3 anos e meio. E eu ali na substância química, me drogando, com pouca idade, deixei a casa dos meus pais, da minha mãe, fui morar num ponto de tráfico. Algumas vezes abandonei a minha família para viver na área da dependência química. Então, foi um período bem complicado. Se não fosse o amor da minha mãe e a dedicação, eu não estaria hoje aqui para contar a história. Né? Até entanto, meu pai chegou a um ponto que meu pai foi lá no cemitério, comprou 3 gavetas e falou: esse aí não tem mais jeito. Mas a minha mãe, através da fé e do amor, ela conseguiu resgatar, né? E mostrar uma solução diferente. Você percebe que no ambiente familiar, hoje, principalmente a mãe, né? A mãe, ela parece que ela tem uma coisa assim na alma que é muito mais do que o pai. O pai também sente isso, mas a mãe, ela tem uma força interior dela que ela faz de tudo para não perder, não é? A gente sabe disso e a gente sabe também o quanto uma família na nossa periferia, na nossa quebrada, hoje sofre com a falta de políticas públicas em todos os sentidos, não é? E isso traz uma coisa tão negativa no ambiente familiar, que muitas vezes, para lidar com esse tipo de situação que acaba acontecendo na família, ela se sente até impotente, inclusive de achar canais de ajuda, não é? Nesse sentido, porque fica uma situação, ninguém sabe lidar com isso quando vive. Uma coisa é uma pessoa estar de fora e assistir uma pessoa que está nas drogas, está perdida, não é? A outra coisa é uma família que está vivendo aquilo no seu dia a dia. É uma coisa que fica distante de quem não vive isso, mas que também poderá a qualquer momento viver. E aí como é que você vai lidar com isso? Né, Amaury, você vendo as famílias hoje tão assim, com tanta dificuldade, não é? Como é que esse trabalho todo que você desenvolve, essas famílias dentro dessas questões todas, é fácil lidar, elas têm uma compreensão, elas têm dificuldades de entender, ela consegue achar essas ajudas. Como é que é tudo isso no seu dia a dia? Hoje, vamos comparar hoje é uma coisa. Aí você imagina, 25 anos atrás, quando eu estava na substância química, como era muito mais difícil. Entendeu? Hoje a gente sabe que muitas coisas foram aprimoradas, muita gente já começou a entender que é uma doença psicossocial, que acaba afetando muitas das vezes o camarada que acaba escravizando aquela pessoa. Então, é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Mas antigamente a coisa era mais complicada, porque até entanto eles entendiam como um problema de psiquiatria, dependendo de que maneira ficava. Sabendo que tem muitas patologias que hoje, infelizmente, a dependência química acaba levando. Mas é igual você falou, o amor ele consegue superar tudo isso. Ainda mais quando as pessoas começam a entender sobre a doença e procurar a solução daquilo ali. Porque querendo ou não, são vários fatores que levam uma pessoa para a substância química, que leva a pessoa muitas das vezes a ser um dependente químico.
né? Por exemplo, eu mesma, chegou um tempo para me manter um vício, eu tive que entrar no mundo da criminalidade, do tráfico e etc. Não é porque eu queria, porque eu tinha vontade daquela dependência química e ali eu acabava fazendo coisas que realmente eu mesmo desacreditava que eu tinha feito, entendeu? Mas é aquilo que a gente fala, né? Tudo existe um começo, um meio e um fim. Quem procura solução, acha, né? E hoje tem muitos meios. Hoje a gente tem grupo de NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, grupo de mútua ajuda, Amor Exigente, inúmeras comunidades terapêuticas. Então a coisa, nesse âmbito, acabou evoluindo para melhor. O que a gente tem que procurar é mais informações, entendeu mais sobre a dependência química e, logicamente, procurar a solução, porque muitas das vezes um método para um serve, mas para outro não serve, entendeu? Então é uma coisa muito complexa, por isso que todas as vias que você procura, você tem que procurar num objetivo só de recuperar aquela pessoa da dependência química. Agora, na questão, por exemplo, dos vários tipos de drogas, né, que estão colocados aí, tem vários delas aí. Qual que é a mais, assim, no caso, que castiga mais as pessoas, de todas elas que estão colocadas aí? Tem uma a mais, tem outra a menos? Como é que é isso? Hoje é muito complexo, mas infelizmente ainda o que mais mata no mundo é o álcool, né? O álcool, eu vi umas últimas pesquisas aí, 12 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do álcool. É uma droga ainda, né, muito utilizada. Quando a gente está falando de droga, a gente está falando das drogas lícitas e das drogas ilícitas, né? E a gente sabe que o tabaco e o álcool é uma das drogas aí que são lícitas no nosso país, né? Mas é uma droga ainda muito perigosa, ainda mais depois que inventaram esse tal de corote, esse tipo de coisa. Pode ver que tem várias, a gente fala tribos, né? Pessoas que utilizam o álcool, o corote, aquele tipo de coisa, e tem outros, né? Tem até um ditado, né? Pedra 90, só bebe quem aguenta. É bem complicado. Mas é um tipo de substância bem... Gente, né? E nessa questão que se fala tanto aí hoje, né, na questão da legalização das drogas e tudo mais, como é que é a sua visão em torno desta colocação? A liberação ou algum tipo de coisa, mais uma droga no nosso país. Aí você vai ver o tanto de problemas que a gente vai ter de esquizofrenia e outros problemas, psiquiatria e tudo, que acaba levando a esse tipo de substância e outras, né? Que tem aí, né? Então é bem complicado e bem complexo. Mas aí não tem uma mistura de questões? Por exemplo, quando se fala na liberação da droga, se fala na questão de para uso medicinais e não para liberação para as pessoas que hoje já utilizam de forma ilegal e você passar a utilizar de forma legal. A questão que a gente percebe é que não é para essa finalidade, é para poder desenvolver a maconha, por exemplo, não é? Para fins medicinais, quer dizer, são medicamentos que vão ser feitos em laboratórios para as pessoas poderem utilizar em determinado tipo de doenças, não é? E a gente percebe uma certa confusão nisso. Então, se você pensar que muitos falam, mas vai liberar uma coisa que é ilegal, tá aí, vai liberar, todo mundo vai sair aí agora fumando maconha e tal. Não é bem questão, não. A gente tem que observar bem isso, Roberto, porque praticamente a gente se compara muito com outros países. Há uma comparação muito grande. Só que se você olhar Amsterdã, você olhar os outros países, olha o tamanho desse país. Olha de que maneira foi liberado. Olha se ele não teve um acompanhamento médico, um tanto de substância, alguns fumódromos, alguns lugares apropriados para aquela pessoa utilizar o consumo e até as gramas adequadas. Aí a gente vai querer comparar um país de primeiro mundo com a gente, que vive inúmeros outros problemas, entendeu? Então, se a gente trazer para a nossa realidade, é totalmente diferente de outros países. Então, por isso que a gente tem que analisar bem, pensar bem
e até entanto, né, analisar o que a gente vai liberar para o nosso país e qual vai ser as consequências após isso. A gente tem o tempo todo, eu repito, tem procurado entender a dependência química, procurado entender a substância química. Inclusive a gente fez uma matéria tem alguns dias atrás com uma rede de televisão aí, falando do perigo do lança-perfume. O lança-perfume tem devastado a periferia, tem devastado a nossa quebrada. Hoje, quando você faz uma palestra sobre drogas e fala do lança-perfume, praticamente todos os alunos, 40 alunos de uma sala de aula, 90% já perdeu um parente ou um amigo por causa do lança-perfume. E é uma droga caseira. Praticamente pega substâncias e fazem aquela droga caseira e acaba utilizando, em menos de 3 meses as pessoas entram em óbito. Outro também muito perigoso é o narguilé. A gente já viu muitas pessoas acabam perdendo a vida por causa disso, câncer de pulmão, câncer de boca e etc. Por isso que a gente tem que procurar se informar mais e mais, né? Para a gente entender que realmente nem todo organismo aguenta uma substância química, gente. Então, na questão das drogas aí, hoje a gente tem a maconha, né? Sim. Tem a cocaína, a êxtase, o crack, o álcool e aí por aí vai, mas as mais que estão aí no mercado são essas aí. De todas essas colocadas, a questão do crack, aquilo que você hoje trabalha e atua, né, com a juventude, como é que está o crack nessa história toda aí, no meio dessas drogas? É uma droga, né, uma droga muito perigosa, inclusive na década de 80, quando chegou por aqui, de 80 para 90, né? A gente acompanhou muito isso e a gente sabe que hoje nós somos líder mundial do consumo de crack. Se vocês tivessem noção, eu sei que muita gente tem, porque hoje nós temos espalhado mais de 100 mini cracolândias espalhado por toda a capital, né? Por toda mais de 24 mil pessoas nas ruas vivendo, né, daquela maneira. E temos aí, né, o olho do furacão, que é a Cracolândia de São Paulo, né? Então, e é onde é que a gente mais tem feito ações sociais, trabalhos sociais, e as pessoas mais difíceis de ser tratado dentro de uma comunidade terapêutica. Hoje eu estou dentro de uma comunidade terapêutica onde é que a gente acolhe pessoas em vulnerabilidade social e aonde que a gente vê os maiores problemas e o índice de recuperação mais difícil por causa do consumo dessa droga chamada crack. Uma droga perigosa, destrói os neurônios, destrói a vida do ser humano, acaba com a pessoa realmente. Quando a gente consegue recuperar uma pessoa vindo da Cracolândia, é uma vitória tremenda, tremenda, tremenda. A estatística ainda de um dependente químico de crack é muito pouco. De 10, 1 ou 2 que a gente consegue recuperar isso, quando a gente consegue. Então, é bem complicado e é uma coisa bem... Porque trabalha na sensação de prazer, né? Dopamina, aquela sensação de prazer, alguma coisa. E aí a gente sabe que aquele prazer acaba sendo momentâneo por alguns segundos. E é uma das drogas mais baratas que se tem, né? Dentre todas que a gente colocou aqui. Pra você ter uma ideia aqui, olha, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de crack no mundo. Né? O crack é uma droga da grande aceitação devido ao baixo preço e devido à sua fácil disponibilidade. Ela é bastante comum entre moradores de ruas e por adolescentes e jovens. Né? A Mauri estava falando aí da Cracolândia. Vamos dar uma olhada nessa foto aqui. Né? Na parte de baixo, a Mauri está conversando com jovens. Não é? Fala um pouquinho dessa foto. E o objetivo dessa conversa embaixo é justamente para esses jovens não chegar na parte dessas fotos de cima, não é isso? É isso mesmo. Inclusive, essa foto aí foi tirada em um dos eventos da periferia que tem aqui. Porque aqui em São Paulo, o funk, né? Ele chega em todos os bairros, em todas as periferias. E tem alguns grupos organizados aí que fazem o famoso rolezinho, que reúne um grupo de funk, vários grupos de funk e alguma coisa, e a gente lançou algumas campanhas, né, com eles. A gente procura o máximo possível viver entre a sociedade procurando alertar aquele jovem.
E a gente foi lá nesse bairro chamado Vila Natal, onde é que tinha um rolezinho, e ali a gente distribuímos panfleto para todos esses jovens, alertando ele o perigo das drogas, e ali a gente lançou uma campanha junto com o Darlan, né? Darlan, que é da Liga do Funk, junto com o Sucesso, e o pessoal, o Lança Mata. Né? Depois da gente ver perder tanta gente, a gente lançou isso aí. E quando a gente fala do Lança, a gente também está, né, falando das outras drogas, mas principalmente desse Lança Mata aí, porque são aqueles mais bombardeados pela substância química. Para você ter uma ideia, todos esses rolezinhos, essas que dão aí, quando acaba, se você vê o tanto de frasquinho que acabam ficando nas ruas, naquele lugar onde é que teve essa concentração de pessoas, então é bem complicado. Agora, e políticas públicas para essas pessoas que estão na chamada Cracolândia? Como é que funciona isso, Amaury? Como é que você vê o Estado, a Prefeitura nessas ações aí, não é? Isso a gente percebe que parece que não tem jeito. Como é que você vê isso? Na verdade, é assim. Hoje, as políticas públicas, a gente sabe que hoje tem o CRATOD, que é o Centro de Referência a Tabaco e outros tipos de drogas. A gente sabe que tem a Recomeço, tem outros grupos aí que acabam fazendo um trabalho até que técnico muito bem. Mas só que muitas das vezes eles não conseguem ter o resultado esperado, porque eu até comentei sobre um índice de 10, 1 ou 2, quando a gente consegue. Aí você para e pensa, né? Qual é a melhor forma, né? Qual é a melhor técnica, qual é a melhor coisa? É a conscientização. Como assim? A gente hoje, praticamente, nós temos aí de 4 a 6 grupos que vão diretamente todos os dias na Cracolândia, grupos diferentes. E esses grupos levam uma alimentação, leva sopa, leva principalmente a parte espiritual, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela consegue mostrar um outro lado para essa pessoa. Ainda mais quando a gente pega um ex-dependente químico, que foi usuário de crack, e chega para esse usuário que está no consumo compulsivo e fala para ele: olha, para mim teve solução, para você também vai ter, mas você tem que dar o primeiro passo, que é ir para uma comunidade terapêutica e se tratar. Muitas das vezes aquela pessoa ali, ela vai falar no momento que não. Mas a persistência de toda semana de você ir lá, conversar com a pessoa, chamar pelo nome, ela conhecer você, você dar um abraço a ela, dedicar com amor, com dedicação, aí você começa a ganhar essa pessoa aos poucos. E no momento certo você consegue tirar ela para um tratamento, que ainda que ela não consiga, mas se ela conseguiu sair do consumo compulsivo e ela entra numa comunidade terapêutica para se tratar, isso já é um grande avanço, porque ela deu um espaço de tempo para o raciocínio dela voltar ao normal e ela sair da substância. Então hoje as ações sociais, pelas igrejas, pelas entidades, não importa classe, religião, não. O que importa é que tem alguém lá levando uma alimentação, ajudando essa pessoa de alguma forma e tirando ela. Porque hoje a gente é fácil de entender. Se você vai pescar em algum lugar, qual tipo de isca você usa para pegar o peixe? É aí que a gente usa certas estratégias. Alimentação, a comida, alguma coisa, porque até entanto isso tira a substância do crack, ela tira toda a vontade de se alimentar. Tem pessoas que ficam 2, 3 dias só no consumo o tempo todo. Quando ela tira um tempinho e você consegue resgatar ela, ou consegue puxar a atenção dela, ali já é um bom resultado um bom princípio de recuperação. Amaury, fala pra gente um pouco aqui sobre a questão de como surgiu a Juventude contra o Crack. De quem foi essa ideia, né? A necessidade, a gente está percebendo aí que realmente, se não fosse um grupo pensando isso tudo, talvez não tivesse ninguém fazendo nenhuma ação, né? E o grupo Juventude contra o Crack tá aí. Como é que surgiu? Conta um pouco da história. A verdade, o Juventude contra o Crack começou dentro de uma instituição religiosa, aonde que a gente ali decidimos, né, junto com
O Jean Madeira, que inclusive foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, foi vereador, entendeu? E ali a gente tomava conta, antes de ser vereador e antes de ser secretário, a gente tomava conta de uma juventude aqui em São Paulo. Nós tínhamos aproximadamente, aí em mãos, nós tínhamos aproximadamente 80 mil jovens. Uhum. E ali dentro a gente pensou, vamos criar um mecanismo, vamos criar um meio de alcançar essa juventude de uma forma, de uma linguagem mais popular, que alcança o jovem através da parte lúdica, do teatro, do esporte, da cultura e do lazer. Uhum. E ali a gente fizemos a primeira Copa Evangélica, se eu não me engano foi em 2011 ou 2012. Aí a gente fez uma Copa Evangélica com 4 instituições diferentes, 4 igrejas diferentes. E ali conseguimos levar 5 mil jovens para São Bernardo do Campo. Uhum. Arrecadamos uma certa alimentação que ia para as casas de recuperação e fizemos um evento muito bacana. E aí, de dentro de nós, despertou a vontade que realmente nós estávamos no caminho certo, conseguindo reunir 5 mil jovens. Até então a gente não sabia que tinha praticamente 80 mil jovens em mãos. Uhum. E ali a gente gostou daquele evento e aí a gente falou, vamos para um patamar maior? Vamos. Levamos 30 mil jovens para o Pacaembu. Até tanto no evento social, muito bacana, onde é que conseguimos arrecadar muita alimentação, e todas essas alimentações foi em torno acho que de 5 ou 6 toneladas de alimento. E esses alimentos eram designados para as casas de recuperação, aonde que a gente tinha 1 ou 2 vagas sociais para internar aquela pessoa que de repente não tinha condições de pagar um tratamento. E ali a gente começou a pegar gosto disso. Uhum. Até então tinha um galpão enorme na Vila Formosa, onde é que a gente fazia lá as cestas básicas e levava para essas comunidades terapêuticas. Uhum. Aí a coisa foi crescendo, até então, só que a gente percebeu que dentro daquela instituição religiosa, o nosso espaço tinha ficado... A gente estava incomodando muito. É sempre assim, né? Porque acaba incomodando as outras pessoas de muitas vezes que não fazem e que tem aquela disputa. Infelizmente, acaba acontecendo isso em todos os lugares, né? Por que isso, né? É incrível. E era de onde que não é, porque é uma instituição que está pelo povo, né? Mas até entanto aí foi que a gente viu que a gente realmente ia perder o espaço por qualquer hora. A gente resolveu fazer no maior parque ecológico da América Latina, que é o Parque Ecológico do Tietê. Uhum. Até então a gente já tinha chamado a atenção do ministro, né, na época Orlando Silva. A gente já tinha chamado a atenção da prefeitura e do governo do estado. Já estava fazendo virada esportiva, virada cultural. Pregamos dentro dos grupos, a gente tinha vários grupos separados. Tinha o Se Liga 16, que fazia documentação. O Jovem Nota 10, que fazia curso profissionalizante. Uhum. O Dose Mais Forte, que fazia trabalho de prevenção contra as drogas. Até então peguei 300 dependentes químicos. A gente formou pelo Senad, que era antigo, né? Senad, que hoje é o Senapred. Né? A gente pegou e fizemos o curso de multiplicadores, né? Fizemos lá o curso pelo Senad, Secretaria Nacional Antidroga, e pelo DENAC, Departamento de Narcótico de São Paulo, aqui, o DIP. Uhum. E ali a gente capacitamos esses 300 dependentes químicos, e um ano palestramos 2 milhões de alunos nas escolas públicas, né? Agora, qual é a faixa etária desses alunos aí, no caso, desses jovens, né, que participam aí da juventude contra o crack? A faixa etária naquela época era de 16 a 30 anos, né? 16 a 30 anos, porque a gente tinha até um slogan que até hoje a gente carrega, né? Ser jovem é nunca deixar de sonhar, né? Aí foi quando a gente levou esses jovens para o Parque Ecológico do Tietê. Nós, em volta do palco, calculamos 80 mil jovens, mas tinha aproximadamente 120 mil jovens. Agora, como é que é a vida desses jovens, né, estando lá acompanhado por vocês, assistidos por vocês, na vida social dele, no dia a dia, não é, no trabalho? Muitos jovens aí, como a maior parte da população, 14 milhões de desempregados hoje, não é? Como é que, além desse trabalho, vocês também desenvolvem uma possibilidade de geração de emprego, busca isso? Até entanto, quando a gente estava com essas empresas, a gente tinha muito acesso às faculdades,
a universidades, entendeu? E ali todas as bolsas de estudo, tudo que era designado para esse tipo de jovem. Sim. Para esse jovem que atendia aquele perfil ou que estava procurando voltar para o mercado de trabalho. E o Juventude contra o Crack conseguiu manter esse patamar, ainda que a gente saímos daquela assistência religiosa, daquele âmbito religioso, entendeu? Porque até então o Jean Madeira foi candidato a vereador, ele ganhou como vereador e logo que ele já tinha feito um bom trabalho pelo município, ele foi fazer um trabalho pelo estado, foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude do estado de São Paulo. Ali a gente acabou também aprimorando o nosso trabalho. Só que com o decorrer do tempo, a mesma instituição que colocou ele como vereador, junto com o partido, foi o mesmo que tirou ele. Só que a gente continuou fazendo trabalho. Eu não parei. Fui para a escola fazer palestra de prevenção contra as drogas, continuamos procurando parceria com a Liga do Funk e tudo, porque até então a gente criou algumas leis no município. Aí a gente já passou para políticas públicas. Criamos o Dia Mundial de Combate às Drogas, estipulado pela ONU, que é todo dia 26 de junho, que a gente comemora aqui na capital de São Paulo. Se não bastasse só criar o Dia Mundial, a gente criamos a Semana de Prevenção e Combate às Drogas. Entendeu? E disciplina e prevenção às drogas em todas as escolas do município, que virou uma lei que hoje está no artigo e que são leis vitalícias. Vão ficar aí pro resto da vida, enquanto tiver algum representante que vai reprotocolar a lei. E nessa semana nós criamos dentro da Câmara Municipal uma homenagem chamada Juventude contra o Crack. Todos aqueles que fazem um trabalho nas escolas, a gente dá o destaque naquele ano pelaquela pessoa que faz o trabalho de prevenção contra as drogas. Entendeu? Aquele que vai na Cracolândia, sim. Aquele que vai na casa de recuperação, sim. Aquele que vai lá no presídio visitar aquele menino que está na Fundação Casa, que está fazendo uma medida socioeducativa. A gente também dá a homenagem para essa pessoa que faz o trabalho de prevenção e que busca trazer esse jovem de volta para a sociedade. Temos até um amigo nosso da Include Quality, que é o Renan Ferreira, que a gente faz a ressocialização desse jovem. Quando esse jovem ele sai de lá e quer uma mudança de vida e procura a gente, automaticamente a gente manda ele para o mercado de trabalho, onde trabalha aí com umas empresas aí privadas, estatais, né? Que acabam pegando esse jovem e colocando de volta ao mercado de trabalho. Tudo isso é muito importante. O Juventude contra o Crack, estamos desde 2013 fazendo esses eventos na Câmara. Todos os anos, no dia 26 de junho, ou na semana de prevenção, a gente faz isso. Eu tenho um parceiro super forte que a gente faz um trabalho, que é o Walter Garcia Nogueira, Curados para Amar, do ABC. Eles fazem um trabalho muito bom, muito, sabe, junto com o NA, Narcóticos Anônimos e Alcoólatras Anônimos. E ali a gente também procura agregar a família a isso, porque o incrível que pareça, Roberto, a família é mais doente do que o dependente químico. Ela se torna muito mais doente. Hoje, quando muitas vezes eu coloco isso em algum status, em alguma coisa, realmente, um monte de gente acaba respondendo, porque a família sofre sem a substância química. Então, ela acaba gerando tudo aquilo, e muitas das vezes, quando a gente acaba recuperando o dependente químico, ou passando pelo aquele período de desintoxicação, quando entra na parte de ressocialização ou volta para a família, se a gente não cuidou bem da família, corre o risco até desse dependente químico acabar tendo uma recaída ou um lapso porque a família não foi bem estruturada e preparada. É um caso ainda bem complicado e bem difícil da gente se lidar com a família. Porque a família é mais doente do que o dependente químico. Isso já está constatado, já tem um bom tempo, né? Por isso que a gente procura muito apoio do Elo da Corrente do Bem, que são esses grupos de autoajuda, de mútua ajuda, para poder agregar e ajudar essas famílias da melhor forma possível. Agora, me fala uma coisa, Mauri, com todo esse trabalho, quantas pessoas, né, foram alcançadas com o projeto de vocês lá, com Juventude contra o Crack? Olha, como hoje a gente não tem aquela proporção exata, né? Exata. Mas só de palestra de prevenção contra as drogas,
Desde 2013 eu já palestrei mais de 300 mil alunos nas escolas públicas, né? Muito bem, para encontrar você, os trabalhos aqui, né, do grupo, da Juventude contra o Crack, nós temos aqui alguns endereços de mídias sociais aí, nossos ouvintes, telespectadores, né? Veja aqui, olha. Fala um pouquinho pra gente dos endereços das mídias. Isso, nós temos aí praticamente em todas as plataformas digitais, né? Redes sociais também, nós estamos aí no Facebook, estamos no Instagram. É muito fácil, é só você digitar aí, ó. Amaury com Y no final, resgate. Se você colocar no Google, você vai ver que tem, olha aí, inúmeras coisas, entendeu? Aí temos blog, temos Facebook, Instagram, temos Twitter, temos todos aí, entendeu? E entrando aí você vai ver que tem os nossos contatos, aí os nossos números de telefone, tudo, onde que a gente faz um trabalho aí bem amplo de combate e prevenção. De repente você está em outro município, está em outro estado, quer implantar no nosso projeto de lei aí no município onde você mora, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa todas as leis. É só ter um vereador que abraça a causa, Roberto. Só um? Um vereador que fala assim... Com tantos vereadores na Câmara. Um vereador que fala assim, vamos abraçar essa causa. Então aí a gente consegue trazer isso para o município e trazer um benefício para toda a população. Então dá para a gente fazer uma juventude melhor, né? Muito bem. E olha quem mandou um recadinho aqui, não é, para toda a nossa comunidade periférica, não é, para a juventude contra o crack. Vamos ver. É isso aí, pessoal, eu sou o Rogério Flauzino do JQuest, estou aqui para mandar um abração para essa turma especial, que é a turma do Juventude contra o Crack. Olha, rapaziada, vamos que vamos, dias melhores pra gente, vamos com fé e com força, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. É para lá? É isso aí. É para lá que eu vou, é para lá que vamos. É para lá que vamos. É muito bacana, né? A Beleza. gente tem vários apoiadores, a gente, né? O MC Gui, MC Biel, esse pessoal aí do funk, também tem lá o 2011, os pessoal todinho que sempre grava vinhetas pra gente, que a gente tem um programa na Rádio Águia Dourada, onde é que a gente coloca as músicas deles, antes coloca uma vinheta dos apoiadores, agradecendo o Tofanelo aí da Metropolitana, que nos ajudou bastante na época, a gente fazia o trabalho de prevenção contra as drogas aqui em São Paulo, e estamos aí, firmes e fortes, e cada vez mais procurando alertar a sociedade, alertar a juventude, o pessoal aí que tem nos ajudado bastante através das mídias sociais aí, até das emissoras de televisão aí. Beleza, viu? Então, acho que ficamos por aqui hoje. Tem mais alguma coisa assim pra gente acrescentar? Eu sei que tem muita coisa e a gente não vai parar por aqui. Eu espero ter mais vezes aqui pra gente poder complementar, né? Eu costumo falar assim que cada dia é uma porção, né? Hoje a gente falamos um pouco disso. Uma pílula. Mas logo mais a gente vai mostrar mais e mais o trabalho social, que a gente tem inúmeros grupos aí. E é o que eu falo para a juventude, né? Fique longe das drogas, porque todos os seus sonhos serão realizados. Agora, se você se enveredar, aí você acaba perdendo todos os seus sonhos. Por uma juventude longe das drogas. Depois não vai dizer que não avisamos, né? Então tá na hora da gente refletir, tá na hora da gente ouvir segmentos como o do Amaury, né? Estão fazendo um trabalho aí muito corajoso, muito assim, com todo mundo, com a juventude, no sentido de falar, olha, não experimente, não entre nessa corrente, senão depois vai ficar muito difícil para você se restabelecer, para você voltar a ser o que era. Por isso que a gente está aqui com o nosso programa Cidadania Legal, mais uma vez aqui, tendo a contribuição de mais um companheiro que está vindo conversar com a gente, da comunidade, o Amaury, falando sobre esse tema, né? Então eu quero te agradecer, Amaury, pela sua presença, pelo seu trabalho. Muito obrigado, Amaury, ficamos por aqui, né? Obrigado, agradecer muito a você, viu? Por estar aqui hoje, no dia de hoje com a gente. Obrigado, Roberto, obrigado a todos os telespectadores aí. Beleza. E até a próxima. E Rádio Águia Dourada, 87. todos os dias, como é que é lá? Sábado, das 10 ao meio-dia, programa Juventude contra o Crack. Estamos lá constantemente. Anote aí, sábado, a partir de que hora? 10 horas. 10 horas da manhã, liga lá, tá?
ouve lá o Mauri. Qual é o telefone, você sabe? Assim, 39 29 50 90. Opa, 39 29 50 90. Liga lá, Mauri. Oxi. Precisamos da sua ajuda. Tá bom? Gente, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. E olha, estaremos aqui com mais um representante da nossa comunidade batendo um papo no próximo programa com você. E a gente vai divulgar. Nos acompanhe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até lá. Programa Cidadania Legal, Rádio e TV Mister Web com você. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.